Vamos então à segunda parte do 8º capítulo, continuando aqui os pensamentos do Cláudio. Embreando nos raciocínios que lhe derivavam rápidos, do ligeiro autoexame sob o controle do vampirizador que o influenciava, recordava-se Cláudio de que há muitos dias concluíra que Gilberto não hesitava em bair as duas moças, e depois de refletir maduramente resolvera silenciar. Não seria conveniente sopesar as próprias vantagens? Denunciar Marita por jovem ultrajada redundaria em arredar-lhe a confiança. Apontar Marina no páreo significava insultar a filha adotiva, aplicando-lhe temíveis lesões de ordem moral. Ardiloso, deixava o tempo correr, achando preferível, a seu ver, fosse Marita machucada pelas circunstâncias, quando se voltasse para ele fatigada e desiludida, convertê-la-ia talvez sem dificuldade na amante a que aspirava. Engodado pelo interlocutor que lhe era invisível, enfileirou as reflexões apressadas que lhe vinham à mente. No entanto, assoprado agora por ele, deixava-se iludir por imaginosa expectativa, formulando-se outra espécie de inquirições. Envolvido nas sutilezas do obsessor, esmerilhava o próprio íntimo, tentando saber se estava sendo inspirado com segurança naquela hora. Andaria enganado? Acaso Marita entregar-se a Gilberto pensando nele, Cláudio, de quem se afastava por escrúpulos de consciência? Semanas havia, fizera-se a jovem mais esquiva. Estranhara. Dar-se-ia o fato de recolher-se telepaticamente às apreensões ou deliberara fugir-lhe de propósito, a fim de ocultar a simpatia amorosa que possivelmente lhe impelia o coração de mulher a querê-lo? Ele mesmo fornecia ao perseguidor a argumentação com que lhe arruinava a resistência. Ele ia dando os argumentos para o vampirizador ir derrubando os últimos resquícios morais que ele estava tendo ali. Até ali trancara, bem ou mal, diante da jovem, os sentimentos que lhe transbordavam do peito. Não chegara, porém, aos limites do enigma? Caber-lhe-ia sofrer-se até a loucura? O hipnotizador, em cujo semblante se podia ler a desmesurada sede de volúpia, sorriu satisfeito e sussurrou mentalmente, ganhando preponderância. Cláudio, compreenda. Iniciativa sem assunto de amor não é passo. Iniciativa em assunto de amor não é passo feminino. Velho rifão. Laranja à beira da estrada não tem preço. Disse um filósofo, prazer sem conquista é bife sem sal. Adiante, adiante. Esquadrinhando o imo do companheiro à caça de recursos, com que o próprio Cláudio lhe pudesse fortificar a posse magnética, o obsessor por segundos cravou-lhe nele o olhar penetrante. E, de certo, exumando-lhe as desrespeitosas ilusões em matéria de ligação afetiva, que ele, Cláudio, embutira na cabeça desse menino, começou a martelar. Desculpa. Cigarro. Lembre-se do cigarro e da boca. Marita é mulher igual às outras. Cigarro. Cigarro na vitrina. Cigarro, cigarreira, piteira e charuto. Não escolhe comprador. A carne é flor desabrochada na terra do espírito. Só isso. Desculpa. O cultivador não sabe o que seja a formação essencial do canteiro, tanto quanto desconhece o que está no fundo da planta. Proclamava Salomão que tudo é vaidade. Acrescentamos que tudo é ignorância. Entretanto, na superfície das situações e das coisas, é possível enxergar claramente. Flor que ninguém colhe é perfume que se perde. Hora de amor desaproveitada vem a ser pétala no estrume. Rosa murcha, adorno para o chão, carne sem viço, adubo para a erva. Aproveite, aproveite. Então nós vemos aqui o vampirizador colocando essas ideias para que ele cedesse, continuasse os impulsos ali em relação à filha. Percebíamos que o desencarnado não era simples dipsomaníaco, não era somente um alcoólatra, que o álcool apenas lhe constituía a porta de escape, de vez que as palavras que selecionava para aliciar a influência e o jeito astucioso de sensibilizar o parceiro, antes de espalmar-lhe o raciocínio, demonstravam técnicas de exploradores consumados das paixões humanas.
Então ele está vendo ali que ele não era só um alcoólatra, que tem mais coisa por trás ali. Aquele perseguidor não era vagabundo acidental. O anseio incontido com que impelia Cláudio para a jovem e a expressão em que a fitava apaixonadamente pareciam chegar de muito longe. Mas a ocasião não comportava investigações e retaguarda. O momento reclamava atenção. Necessário contornar obstáculos, improvisar medidas socorristas que protegessem a triste menina desarmada. O excêntrico dueto prosseguiu entre os dois amigos que se entendiam sem o concurso da boca. O magnetizador pressionava, o magnetizado resistia. Por fim, Cláudio avançou 2 passos, quase vencido. Ideias, contradições, estímulos e arrebatamento abalroavam-lhe violentamente no espaço estreito do crânio. A terrível batalha interior de alguns instantes esmorecia. A natureza animal ampliara domínio. O sedutor desencarnado rematava a obra. Não mais a gritaria de espírito, não mais o entrechoque das mudas ponderações entrecortadas a esmo. Sim, deduzia transtornado, ele era homem, Marita, incontestavelmente mais jovem, não passava de mulher. Não lhe cabia, portanto, diminuir-se. Ela chorava, ele podia acalentá-la, aquecer-lhe o coração. Alucinado de lascívia, envolveu-a em longo olhar, inferindo que não fosse o temor de vê-la fugir em definitivo e o receio de verificar-se por ela própria desonrado, tomar-lhe o colo entre os braços, colgo-lhe destemeroso, buscando desentranhar-lhe a ternura. Entretanto, os derradeiros arrazoados esmaeciam. Esbarrondara-se dentro dele a última trincheira que lhe cercava os impulsos. Desmoronava dentro dele a última trincheira que cerceava os impulsos. Sujeitou-se de todo à direção do vampirizador que o comandava. Colaram-se, fundiram-se, enfim. Marita ergueu para ele os olhos súplices, imitando as atitudes da ave perseguida, para quem não resta outra alternativa que não seja esperar pela piedade do atirador. Jungido ao companheiro infeliz, Cláudio adiantou-se, acomodando-se, assumindo ares de protetor, resolvido a ultrapassar os limites da afeição pura e simples. Pelo que vejo, esse pilantra do Gilberto vem abusando, sussurrou, adocicando a voz. Em seguida, tomou-lhe a destra pequena entre as suas mãos nervosas, mal disfarçando a lubricidade duplicada que o possuía. A jovem registrou o impacto das forças aviltadas a lhe requisitarem adesão, calando a repulsa. Escutar o apontamento num misto de estranheza e revolta, mas reprimindo-se, passou a responder, esforçando-se por desculpar o rapaz e atribuindo a si o desmantelo emotivo. Entretanto, à medida que o pai adotivo dilatava a liberdade das atitudes, apagava-se-lhe a energia para a conversação, até que silenciou, como se o interesse ao redor do problema houvesse desaparecido de chofre. E num átimo, realinhou na mente as impressões amargas dos tempos últimos. Assinalara havia meses a reservada mudança do trato paterno. Desconcertava-se ao perceber que Cláudio demorava sobre ela o olhar insistente. Amedrontara-se. Reagira, porém, energicamente contra si mesma. Consagrava-se-lhe o respeitoso amor de filha reconhecida e não lhe cabia conspurcar sentimentos sempre mantidos imáculos desde a intimidade da infância. Opusera-se à suspeita. Lutara, não queria aceitar-se visada por ele sob a inspiração de qualquer propósito menos digno. Ainda assim, por mais brandisse argumentos contra si própria, inexplicável sensação advertia-lhe o espírito, exortando-o a policiar as maneiras com que Cláudio agora a cercava. Pelos motivos mais fúteis exagerava cuidados, multiplicando frases de dúbio sentido. Torturada pela dúvida, afirmava a sua desconfiança e desdizia-se intimamente. Naquele instante, porém, o instinto de defesa sentenciava prudência, segredava-lhe vigilância. Pressentindo em espírito a presença do outro, arregimentou sem querer todas as suas forças na posição de alarme. O contato de Cláudio comunicava-lhe insegurança. Batia-lhe o coração desritimado ao senti-lo ensaiando meios de enlaçar-se a ela, ávido de carinho. Não negue, filha, entarameleou-se o pai, um tanto trêmulo. Não desejo contrariá-la, mas venho analisando. Você não cresceu para esse meninão caprichoso. Compreendo você.
Não sou apenas seu pai pelo coração, sou também seu amigo. Esse rapaz... Marita cobrou ânimo e, antecipando-se-lhe as ilações reticenciosas, explicou ingenuamente que amava Gilberto, que lhe hipotecava confiança, que o pai estivesse tranquilo, e assentou sorrindo quase que as lágrimas daqueles minutos não se reportavam a qualquer desgosto, e sim a indisposição orgânica indefinível. Deduziu de relance que seria justo desvelar-lhe mais ampla zona da alma, anulando mal-entendidos no nascedouro, e intencionalmente prosseguiu confidenciando, a expor-lhe com lealdade a expectativa com que aguardava o anel esponsalício, determinada a medir as reações de Cláudio, a fim de orientar sem tergiversações a própria conduta. Atrapalhava-se, todavia, ao consignar-lhe a indignação pintada no rosto. Na meia luz do quarto podia ver-lhe a face congesta nos esgares da ira. Compreendeu que a borrasca naquele espírito voluntarioso se mostrava prestes a estalar, no entanto, continuou apresentando razões para acolher reações. E a explosão do intelector não se fez demorar. Cerrando os punhos, Cláudio cortou-lhe a conversa, exclamando irritado: percebo, mas não precisa amassar-me. Estimo, porém, que você me conheça melhor o devotamento. Avançando na intimidade, qual se aspirasse a enredá-la no próprio hálito, continuou, agindo por si e pelo outro, na queixa primorosamente lavrada. Filha, é necessário que você me ouça, que me entenda, e assaltando-lhe a emotividade para esbater-lhe a resistência. Você não desconhece o que sofro. Imagine a tragédia de um homem que morre pouco a pouco, desolado, sozinho, de um homem que dá tudo, sem nada receber. Você cresceu vendo isso. Infelicidade, solidão. É impossível que não se condoa. Esta casa é meu deserto. Chego esfalfado, diariamente sem achar uma amiga. Márcia, embora quarentona, vive de jogatinas e festas. Você está moça, inexperiente, mas deve saber. Desculpe-me o desabafo, mas os próprios amigos me lastimam o drama. Estará você em condições de avaliar os conflitos de um pobre diabo algemado, a companheira de vida irregular? Ela, porém, não me fere com isso. No começo, o corte sangrava, mas coração calejado não sente. Habituei-me a detestá-la. Dar-lhe o dinheiro que exige para que suma depressa é hoje o que me consola. Por outro lado, Marina, cujo afeto poderia proporcionar-me algum reconforto, faz empenho de humilhar-me com a própria devassidão. Sou um homem falido. Dias surgem nos quais me reconheço o palhaço mais desditoso da terra. Nesse ponto, sobre o governo do obsessor, a voz de Cláudio entravara-se na garganta. Alterara-se de todo, comovido na aparência. Com isso, amolgara-se a jovem sinceramente compadecida e, concluído que atingira o alvo a que se propunha, acrescentou exaltado: só você, somente você me prende ao lar infeliz. Ainda agora, o banco me propõe excelente comissão em Mato Grosso, entretanto, pensei em você e desisti. Por você, filha, tolero os insultos de Márcia, as ingratidões de Marina, os dissabores da profissão, os aborrecimentos cotidianos. Conseguirá você compreender-me? A moça suspirou, diligenciando expulsar de si as vibrações de sensualidade com que a dupla lhe envolvia a cabeça, e falou calma: sim, papai, entendo as dificuldades que são nossas. Nossas, repetiu ele, ganhando novas energias para chegar à meta. Sim, minha filha, as dificuldades são nossas, mas é preciso que você saiba que nossas também devem ser as esperanças e as alegrias. Anseio pelo instante que você me veja não exclusivamente por pai. Atentando no olhar da infortunada menina, que se tocara de imenso espanto, acentuou num supremo esforço por revelar-se. Marita, pareço um velho, mas você me faz jovem. O coração é seu. Seu. O obsessor, com trejeitos de lascívia, prelibava o lance final. Marita, no entanto, percebendo a intenção inequívoca do homem apaixonado, que arrojava o rosto maduro e bem tratado sobre o dela, intentou recuar. Não, não, gemeu o suplicante ao sentir-lhe o ar. Cláudio, porém, cujas forças jaziam somadas à valentia do outro, enlaçava-lhe o busto copiando o procedimento de um jovem mal comportado.
qual se houvéramos combinado previamente a defesa, Neves e eu. Saltamos na direção dela, ofertando-lhe as mãos, para que pudesse arrancar-se, e a vítima, crendo apoiar-se nos próprios recursos, conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza, estacando à frente dele, que a fitava agora com a expressão desconfiada de um animal repentinamente ferido. Papai, não me faça mais infeliz. Poupe-me a humilhação. O dono da casa, ao impacto da recusa imprevista, pareceu desligar-se do amigo desencarnado, lembrando a fera que se desvencilhasse de inopino do encantamento mantido pelo domador. Entretanto, o parceiro trazia uma carga de paixão vigorosa demais para desistir facilmente. Retomou impetuoso o próprio domínio a ponto de antepor a máscara fisionômica ao semblante de Cláudio. Cerrava os punhos, despedia a cólera letal. Estabelecia-se pavoroso conflito na mente de cada um. Num deles, o desapontamento e o desespero. No outro, a malignidade e a agressão. O pai adotivo, carregando o estranho fardo de angústia, mesclada de revolta, incapaz de compreender os sentimentos contraditórios que o faziam avizinhar-se da loucura, passou a clamar inconsiderado. Isto é a exploração de muitos sofrimentos acumulados. Fiz tudo para esquecer e não pude. Que fazer com esta inclinação que me arrasta? Sou palha no vento, minha filha. Desde que a vi menina, carrego esta ideia fixa. Se eu fosse religioso, diria que um demônio mora dentro de mim. Um demônio que me atira constantemente sobre você. Em sua presença, quero pensar em você como sendo minha filha, crescida em meus braços, e não posso. Li muitos livros de ciência para saber o que se passa, mas o enigma continua. Quis procurar um médico, entretanto, senti vergonha de mim próprio. E só você que eu vejo em tudo. Odeio Márcia, desprezo Marina, tenho acalentado a esperança de uma viuvez que nunca chega, a fim de oferecer-me a você sem condições. Tenho ciúmes que me afogam a alma em labaredas. Detesto esse rapaz leviano, inconsciente. A voz de Cláudio amaciara-se, adquirindo tom lacrimoso. Identificava-se-lhe o abalo sentimental. O perseguidor duplicou em desprezo tudo o que ele exprimia em emotividade, provocando inesperada reviravolta. Então nós vimos ali o vampirizador, né, menosprezando aquele sentimentalismo que estava vindo ali no Cláudio. O pai enternecido deu lugar ao namorado violento. Avinagrara-se a ternura, semelhando caldo azedado. Revelando súbito transtorno, deitou à filha adotiva um olhar de escárnio, traumatizando-a de horror a esbravejar dementado. Não posso humilhar-me assim. Você sabe que não sou nenhum tonto. Há 15 dias acompanhei vocês dois a Paquetá sem que me vissem. Segui-lhes o passo descuidado e feliz, como se eu fosse um cão escoiciado pelo destino. Ao cair da noite, vi quando vocês dois se enlaçaram trocando promessas e falando bobagens na ribeira. Arrastei-me no matagal e vi tudo. Desde então, enlouqueci. Pelo jeito, vocês andam acanalhados há muito tempo. Você o que eu supunha intangível, entregue a um menino doido, ingênuo, julga que não tenho motivos para expulsá-lo? Você imagina que não me falta coragem para chamar às contas esse filho de papai rico? Alterando o tratamento paternal de que se valia, rugiu brutalizado. Marita, fique sabendo que você agora não é mais criança, você é apenas mulher, não passa de mulher. A jovem soluçava, reconhecendo-se descoberta nas mais íntimas nuances da conduta impensada. Não ousava erguer a fronte. Neves, incapaz de remover o próprio assombro, abeirou-se de mim resingando, sussurrando. Você está vendo? Esse homem será louco ou desbriado? Temendo-lhe a impulsividade, filo recordar as atitudes ponderosas e cristãs do irmão Félix, informando discretamente que me achava em oração, a exorar o auxílio da esfera superior, porquanto ali não dispunhamos de maiores recursos para impedir um assalto passional de penosas consequências. Oração! Chasqueou o companheiro positivamente desencantado. Não creio que os anjos se ocupem de casos como este.
Aqui, meu amigo, e em outros lugares, onde tenho visto muito bicho velho fantasiado de gente, só a polícia. Efetivamente, os anjos pessoalmente não nos atenderam às rogativas silenciosas, enunciadas desde o início da cena desagradável. No entanto, o socorro apareceu. Ouviu-se barulho de ferrolho em ação e alguém penetrou em casa ruidosamente. Sobreveio o choque providencial. Cláudio, em sobressalto, desligou-se do hipnotizador que se lhe postou de lado um tanto desenchabido. Marita cobrou energias, regressando ao leito enquanto o chefe do lar se recompunha à pressa. Espantados, notamos, porém, a surpreendente capacidade de fabulação da qual Nogueira dava mostras. Ele próprio, sem qualquer ingerência do obsessor, começou a tramar em pensamento a desculpa com que se justificaria. Agindo quase que mecanicamente, libertou a porta que havia prendido, perspicaz. Abriu janela próxima e de imediato esbelta senhora surgiu indagando apreensiva. Que é que há? Tratava-se da esposa que voltara de improviso. Aliás, de imprevisto. Dona Márcia alegava susto, asseverando ter ouvido um vozeirão ao chegar. Cláudio, no entanto, repondo a máscara das conveniências, entornou pela boca a versão que inventara ali naquele momento diante de nós. Fixou a moça de modo significativo e tranquilizou a senhora, dizendo-lhe com a maior sem cerimônia que chegara à casa momentos antes, encontrando o gás do fogão a volatilizar-se, fechara as saídas que a cozinheira deixara abertas e exortou a que se lhe chamasse a atenção no dia seguinte. Dona Justa, a companheira do serviço doméstico, devia examinar os aparelhos da casa minuciosamente antes de se retirar. Acentuou que atemorizado descerrara as janelas, arejando o ambiente. Quando envergava o pijama, aduziu com absoluta seriedade a lhe transparecer do semblante, ouvira gemidos agoniados. Correu ao aposento das meninas, surpreendendo Marita a gritar inconsciente. Sonâmbula, sonâmbula, como sempre. Acordara atarantado, averiguando, porém, que tudo estava em ordem. A jovem, mergulhada na penumbra, cobriu o rosto com o lenço para ocultar as lágrimas, abandonando-se à inércia, como se transferisse a cabeça de um sono para outro. A recém-chegada riu-se, sem suspeitar, de leve, do vulcão que faceava, e qual se desejasse compensar-lhe a indiferença, Cláudio, de volta ao salão, esboçou um aceno gentil, convidando Márcia a descansar. Então nós vemos aqui uma cena terrível, o André ali em oração, o Neves com o homem velho ali ainda, né, sobrepondo ali as ideias, em julgamento, em esquecendo tudo que ele aprendeu, né, ele desdenhou ali da oração. Achou que não era hora de oração. Eles estavam são desencarnados, eles não tinham o que fazer para ajudar aquela menina, a não ser o que o André fez, que foi entrar em oração, pedindo aos planos superiores ajuda. Embora eles não tenham visto, a ajuda veio dos planos superiores, que fizeram com que a dona da casa, a Márcia, viesse bem mais cedo para casa e evitasse ali aquele aviltamento para todos. Vamos continuar então no próximo capítulo deste livro.